Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz a todos vocês e graça e paz a vocês que estão nos assistindo aí pela internet. Sejam bem-vindos à Igreja Presbiteriana da Vila do Rosária. Amém. Que Deus possa vir abençoá-los grandemente e poderosamente. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 19 até o 30. Uma passagem muito conhecida, mas que vem nos revelar muita coisa aí. Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 19 ao 30. E o título da mensagem é A Verdadeira Adoração. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será estes porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da tua palavra. Que teu Espírito Santo possa vir falar conosco grandemente e poderosamente. Que a gente possa vir a sair daqui com uma porção da sua palavra e que a gente possa vivê-la para a honra e glória do seu santo nome. Te peço que o Senhor possa vir a falar no coração de cada um aqui, no coração de cada pessoa que está nos assistindo pelo YouTube, no coração de pessoas que nós nem imaginamos e nem conhecemos onde essa mensagem pode chegar. Mas nós sabemos que teu Espírito Santo leva ela para onde for, para atingir e fazer o que lhe apraz. Peço que o Senhor possa vir a derramar de graça abundante nesse culto, derramar de graça em nossas vidas para que a gente possa vir a conhecer cada vez mais a tua palavra e conhecer cada vez mais de ti. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida da Escritura, no qual o Senhor Jesus, ele encontra com uma mulher no poço. E o encontro entre Jesus e essa mulher samaritana é uma das narrativas mais profundas do próprio Evangelho de João.
em João 4, do 19 ao 29 ao 30. Aqui nós vemos a transição de uma conversa comum para uma revelação extraordinária sobre a verdadeira adoração e sobre a identidade do Messias esperado pelaquele povo. Quando nós olhamos todo o contexto dessa passagem, nós também temos que olhar o contexto histórico que está por trás disto. Envolve uma antiga rivalidade entre judeus e samaritanos. Quando nós olhamos um contexto remoto, ele remonta à divisão do reino de Israel. Reino dividido, reino de Israel, após a morte de Salomão. No reino do norte de Israel, capital Samaria, 10 tribos lideradas por Jeroboão. E o reino do sul, Judá, capital Jerusalém, 2 tribos lideradas justamente por Roboão. E nisto, no reino do norte, a mistura com outros povos por não terem um sacerdócio levítico, essa mistura gera a formação de um culto sincrético lá em Samaria. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, justamente por eles não terem esse sacerdócio levítico, eles montaram uma outra adoração, um outro tipo de sacerdócio. E ali aquele sacerdócio já nasceu corrompido, nasceu contra a vontade do próprio Deus. E justamente esse culto começou a ser misturado com outros cultos pagãos. E Israel sempre teve esse problema. Quando nós olhamos toda a história na antiga aliança, o reino dividido do norte sempre teve péssimos reis. Sempre reis que adoraram bezerros. Sempre reis que levantaram cultos e misturaram o culto de Javé com o culto a Baal. Isso já era crônico no reino de Israel. E a gente vê que essa mistura leva a esse culto sincrético em Samaria. Por isso que os judeus, eles não gostavam dos samaritanos também. E no contexto daquela passagem, aquele contexto imediato, mostra Jesus conduzindo a mulher ao reconhecimento do seu pecado ali, para a compreensão de quem ele é realmente. O Messias que foi anunciado pelos profetas estava ali. O Evangelho de João apresenta Cristo como um Filho de Deus, que veio buscar e salvar os pecadores das outras nações. A promessa nossa não ficaria só entre os judeus, e sim se estenderia entre todos esses povos. E aqui nessa passagem nós começamos a aprender algumas lições. A primeira delas é que a verdadeira adoração não depende de um lugar, mas sim da revelação de Deus para o ser humano. De Deus se revelar para o ser humano. A verdadeira adoração começa aí. E aquela mulher levanta uma questão teológica muito interessante sobre qual o local correto de adoração. Qual seria o local correto de adoração? E seria uma pergunta intrigante entre os judeus e os samaritanos, porque como havia essa rincha, aquela resposta com certeza iria guiá-los. Um ficaria muito feliz se fosse Jerusalém, outro ficaria muito feliz se fosse lá em Samaria, em Israel, no Monte Gerazim. E essa mulher levanta essa questão teológica para Jesus. E Jesus responde, mostrando que uma nova era está chegando. Um novo ciclo está chegando. Essa mulher não sabia de uma nova aliança que iria iniciar. E Jesus começa a anunciar para ela. E ele mostra que a questão central não é Jerusalém ou Gerizim.
não é o lugar, mas a revelação divina de Cristo, para se tornarmos verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Se nós formos olharmos com um olhar mais cauteloso e exegético dessa passagem, Jesus começa a anunciar uma transição da antiga administração de um culto, como era, para a realidade que seria inaugurada por sua obra redentora, por sua obra que seria consumada na cruz. Aprendemos que toda adoração aceitável, ela deve ser, em primeiro lugar, fundamentada na palavra de Deus. Deus não aceita adorações baseadas, irmãos, em invenções humanas, em boas intenções pessoais ou sincretismo religioso ou cultural. Deus não aceita esse tipo de adoração. Como é que a gente pode ver isso através da Escritura? A própria história da Escritura nos fala isso, irmãos. Quem lembra da história do fogo estranho de Nadab e Abiú? Quem lembra que acendeu o fogo estranho que custou a própria vida deles e eles foram consumidos? Quem não se lembra, irmãos, do bezerro de ouro de Jeroboão, onde ele faz 2 bezerros de ouro e instituiu como uma festa religiosa? Isso fez com que condenasse toda a linhagem de Jeroboão, que afastou o reino do norte de Deus para sempre. Quem não se lembra, irmãos, do sacrifício ilegal do rei Saul? Não é verdade? Saul estava prestes a entrar na batalha. E o profeta Samuel estava atrasado. E impacientemente ele mesmo resolveu oferecer o sacrifício a Deus, que era exclusivo somente para o sacerdote executar. E o que acontece com Saul? Saul é rejeitado pelo Senhor. Por isso que vem aquela célebre frase de Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. João Calvino, ele afirma que Deus não aceitou o culto inventado pelo homem, mas somente aquele que procede de sua vontade revelada, da própria Escritura. O próprio Deus estabeleceu o método de como ele deve ser adorado. Justamente porque muitas vezes por nossa empolgação e por nosso pecado, a gente pode cultuar o Senhor da maneira errada, adorar a Deus da maneira errada. Que a Escritura Sagrada já deu inúmeros exemplos que uma adoração errada pode custar a sua vida. O segundo tópico é que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E aqui Jesus dá um checkmate naquela mulher. Não é o lugar, é a partir da revelação da minha pessoa a você que vai fazer com que você seja um verdadeiro adorador. Não é o lugar. Jesus declara para aquela mulher que a salvação vem dos judeus. Ela já começa a pensar, bom, isso tem razão, porque o Messias seria de linhagem judaica. Reafirmando a fidelidade a Deus, a toda a história da redenção e com o seu povo. Contudo, ele também afirma que o Pai procura esses verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Isso significa que uma adoração produzida pelo Espírito Santo, ela é regulada pela verdade divina, pela palavra de Deus. Quando nós olhamos
no meio da tradição, e principalmente na nossa tradição reformada, nós entendemos que nós temos os princípios reguladores de culto: leitura, exposição da palavra, as orações, os cânticos de louvor, a administração correta dos sacramentos, os dízimos e as ofertas, como meio também de adoração. O Dr. Sproul, ele ensinava que a adoração deve ser centrada em Deus e moldada pela sua revelação através da palavra. Destaca que a verdadeira adoração envolve mente, envolve o coração, envolve a vontade, e todas essas três têm que estar submetidas à palavra de Deus, submetidas à glória de Deus, submetidas à vontade de Deus. Não somos nós que decidimos como devemos adorar a Deus, mas Ele sim que decide como Ele deve ser adorado. E hoje nós vemos muitas distorções, principalmente na igreja brasileira, onde às vezes o culto começa a virar um entretenimento, onde às vezes o próprio culto ao Senhor, em vez de ser um lugar de oração, meditação da palavra, adoração, ele se torna um entretenimento, se torna um show, onde as pessoas é capaz de saírem suando, pingando, de tanto pular e saltar, mas também saem daquele lugar vazias e não sabem nem qual palavra que foi ministrada no dia. A igreja brasileira chegou a esse nível também. Por isso que o próprio Deus estabelece como ele deve ser adorado, da melhor forma e santidade, e também justamente por causa do nosso pecado. É o nosso pecado que às vezes traz um monte de invenção no culto e um monte de groselha, para falar a verdade, no qual não faz sentido nenhum. E aquele cântico, aquele louvor e a palavra é deixada de lado. A exposição da Escritura é deixada de lado. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E essa verdade foi revelada através de Cristo Jesus, no qual Ele nos ensina como devemos o adorá-lo. Terceiro tópico. Cristo como resposta definitiva para a sede espiritual humana. A passagem fala que eles se encontraram em um poço, não é verdade? E aquela mulher justamente foi buscar água fora do horário que as mulheres iam buscar água. E justamente porque ela não queria ser apontada e acusada. Quando você olha um pouquinho mais para trás, dos versículos 19, um pouquinho mais para trás, você vai ver Jesus confrontando ela. O que Jesus fala para ela? Certamente esse não é o seu marido. Jesus já conhecia todo o passado daquela mulher. Por onde ela andava, por onde ela queria ter aceitação, onde ela lutava, onde ela queria ser validada e reconhecida. Foi rejeitada inúmeras vezes por os homens, pelos maridos também que passaram na vida dela. E Jesus expõe isso. Confronta o pecado dela. O que ele fala? Certamente esse não é o seu marido. Quando Jesus revela e traz essa revelação a ela, isso só poderia ser uma revelação vinda do próprio Messias, irmãos. Onde Ele nos conhece cada átomo, cada célula, cada partícula do nosso corpo. Quando a gente acha que a gente não é visto por Deus, ou que Ele não nos conhece perfeitamente, Ele sabe de cada vírgula da nossa história, cada momento da nossa história.
por tudo que a gente passou e sofreu. Como aquela mulher também deve ter sofrido muita rejeição por parte das outras mulheres. Mas ali está Jesus, se revelando como Messias, justamente para uma mulher samaritana e pecadora, contradizendo todos os costumes e tradições daquela época, rompendo e quebrando essas barreiras, onde ele fala que aquela preocupação daquela mulher, do monte onde ela seria adorado, não era a principal preocupação, mas a preocupação de um pai que procura os verdadeiros adoradores, e aqueles que adoram em espírito e em verdade. E a gente só pode adorar Jesus em espírito e em verdade, mediante a sua revelação pessoal dele conosco, quando o Senhor se revela a você, quando o Senhor se apresenta na sua vida. E esse encontro foi necessário para que aquela mulher reconhecesse o seu pecado e que realmente cresce que ele era o Messias enviado. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos de um encontro verdadeiro com Deus. Muitas vezes a gente necessita de ser confrontado como aquela mulher foi. Mas aquela mulher não saiu daquele confronto triste. Ela saiu daquele confronto animada. Porque o Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada se revelou para ela. É assim que acontece a transformação, a regeneração. E aí sim, você está habilitado a ser um verdadeiro adorador. Quando o Senhor se revela para você. Aquela mulher, ela menciona que a sua esperança é messiânica. O que ela fala? Quando o Messias vier, ele vai resolver tudo isso. Ela tinha esperança no Messias. E o próprio Jesus declara para ela: eu sou. Quando nós olhamos na antiga aliança, era o próprio Deus que usava eu sou. O próprio Jesus está falando: eu sou. Eu sou. Trata-se de uma das mais claras autoidentificações messiânicas do Evangelho. O Senhor Jesus se revelando como o Cristo. E essa revelação de Cristo transforma aquela mulher. Ela deixa o seu cântaro e passa a testemunhar do Messias. A graça soberana de Deus, irmãos, alcança naquele momento uma pecadora improvável e transforma ela em um instrumento para alcançar outras pessoas. Aquela mulher buscava sim uma validação, uma satisfação em cada relacionamento seu. Nessa busca da sua felicidade conjugal, ela se perdia cada vez mais, impondo cada vez mais um jugo sobre si, em julgo sobre sua própria vida, se afundando cada vez mais em um pecado. E nós vemos que quando Cristo encontra uma pessoa, a sua identidade ela é reconstruída. Deus é especialista em reconstruir identidades. E isso é maravilhoso. Deus, Ele é mais glorificado em nós quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Às vezes a gente busca satisfação nas pessoas, no cônjuge, no serviço, nas amizades, e muitas delas nos frustram, irmãos. Porque são pecadores e falhos como eu e você. Mas quando nós se deleitamos e encontramos a nossa satisfação em Deus,
Em Cristo, irmãos, nós podemos começar a descansar. Nós podemos começar a se alegrar e anunciar as boas obras. Porque você encontrou a satisfação na palavra de Deus encarnada, em Cristo Jesus, que pode reconstruir a minha, a sua história. Como aquele encontro que foi impactante com aquela mulher. Com certeza aquela mulher não saiu a mesma daquele encontro. Isso mudou completamente a sua vida. E quando nós olhamos esse pequeno texto, irmãos, ele nos ensina que a verdadeira adoração, ela deve ser cristocêntrica, apontando sempre para Cristo. Ela deve ser espiritual e fundamentada na verdade. Somente quando nós encontramos com Cristo, Ele pode nos trazer de volta dessa condição de pecadores mergulhados no pecado para verdadeiros adoradores que adoram a Deus. A revelação de Cristo para a sua vida, no qual caem-se as escamas dos seus olhos, fazem com que você se torne um verdadeiro adorador. Que adore em espírito, adore em verdade, adore com coração, adore com vontade. Adore a Deus com a sua inteligência, com suas forças. E tudo aquilo que você tem está disponível e à disposição do reino dos céus. Pessoas que adorem a Deus com a sua própria vida, não em pequenos momentos separados, e às vezes publicamente, para mostrar que é simplesmente um protocolo. Não, os verdadeiros adoradores adoram na igreja, adoram em casa, adoram no seu serviço, no seu trabalho. Eles manifestam essa glória, essa obra redentora que resgatou eles desse império das trevas. É manifestada pela graça divina. Isso não tem preço, irmãos. É Deus que saiu ao seu encontro. Foi Deus que te encontrou um dia no poço e te tirou dali, anunciou as boas novas e te trouxe para a vida eterna. Foi Ele. Nós devemos examinar, irmãos, nossa adoração. Nossa adoração procede de um coração regenerado, de um coração que realmente teve um encontro com Deus. E isso, irmãos, não tem nada a ver com métodos. Não tem nada a ver com métodos. Não são métodos que nos tornam verdadeiros adoradores. E sim um coração realmente regenerado, um novo nascimento que nos tornam verdadeiros adoradores. Não são métodos, cartilhas. É um coração que nasceu de novo, foi regenerado por Deus. Teve um encontro real com Deus, onde esse coração assumiu a sua posição de pecador e abandonou o pecado para ter um encontro com Cristo. Não são métodos, irmãos. O culto deve ser governado, irmãos, pela palavra. Todo culto, toda adoração, ela deve ser governada pela palavra, direcionado para Deus, para a sua própria glória. Assim como aquela mulher, irmãos, foi transformada pelo encontro com Cristo, também somos chamados a abandonar aqueles nossos cântaros, que eram símbolos de falsas seguranças, onde a gente vai buscar uma água que termina, que acaba, para que a gente possa sim anunciar ao mundo que nós encontramos o Salvador, o Cristo que nos resgatou. O mesmo Cristo, irmãos, que falou junto ao poço,
Aquele mesmo Cristo que falou com aquela mulher junto ao poço, continua chamando pecadores ao arrependimento. Ele conhece o nosso passado, Ele confronta os nossos pecados, conhece o nosso passado, confronta os nossos pecados, cura a nossa alma e nos conduz à verdadeira adoração. Irmãos, quem tem um encontro real com Cristo jamais vai permanecer o mesmo. Jamais. O poço de Jacó, irmãos, continua vazio. Ele continua vazio para satisfazer a alma humana. E Cristo continua sendo a fonte inesgotável da água da vida. Da água para que todos aqueles que nele crê. Ele é uma fonte inesgotável. Aquele poço provavelmente secou. Provavelmente um dia aquela água iria acabar. Mas a água que emana do nosso Mestre Jesus, ela é inesgotável. Ela não tem fim. Essa água que nos limpa, que nos purifica, que nos regenera, que nos dá a condição de sermos chamados de filhos de Deus e que nos traz a presença do Pai, no qual nós somos justificados pelo seu Filho, e qual hoje nós temos paz para com Deus. Nos limpa e nos lava de todo mal e de todo pecado. Quando nós olhamos para essa passagem, irmãos, ela nos remete à verdadeira adoração. Às vezes a gente está muito preocupado com a roupa que a gente vai se vestir para o culto, está muito preocupado com os objetos, com os adornos, com a iluminação, com a pintura, com a bateria, com o teclado, com o violão. Às vezes a gente está muito preocupado com isso. E Deus continua procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós temos que estar preocupados se nós realmente estamos entregando uma adoração genuína. E não uma adoração misturada. Uma adoração falsificada. Uma adoração corrompida. Não uma adoração da maneira errada, e sim da maneira correta. É isso que Deus quer de nós. A sua roupa, é muito bom a gente ter uma roupa nova, um cabelinho bem cortado, uma barba bem feita, uma unha bem feita. É muito bom, irmãos. Mas a maior preocupação quando você entrar daquela porta é que você adore a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes, muitos dias, nós entramos por aquela porta pensando em inúmeras coisas e nós esquecemos realmente quem é o Deus que tem que ser adorado aqui. Às vezes a gente deixa as preocupações, como aquela mulher deixou as preocupações dela quase se afogarem ela. Preocupações com validação, aceitação. E às vezes a gente esquece, quando a gente entra naquela porta lá, tudo isso entra com a gente. E a gente esquece de adorar a Deus realmente na sua beleza e na sua majestade. A gente deixa com que a preocupação tente nos afogar, nos sufocar. E a gente esquece que o nosso Deus é um Pai amoroso. É um Pai que às vezes está esperando sentado lá no poço, esperando você aparecer para conversar com Ele. Esperando para ter um encontro real com você, no qual você converse com Ele aquele dia.
E não é só aqui na igreja, irmãos. É dentro da sua casa, com a sua família, no seu serviço. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aquele poço ficou vazio, mas Jesus é a fonte da água da vida inesgotável. Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Teu Espírito Santo possa vir a falar conosco, Senhor. Possa vir ministrar nosso coração como ministrou hoje. Que a gente possa realmente entregar uma verdadeira adoração. Uma adoração correta. Uma adoração que realmente glorifique o Seu nome. Que o Senhor possa vir a se revelar cada vez mais a nós e revelar a Sua vontade a nós através da Sua palavra. Que Seu Espírito Santo possa vir a conversar conosco. Que o Senhor possa vir, Senhor, como veio para aquela mulher, trazendo esperança. Aquela mulher tinha esperança do Messias vir e resolver todas as coisas. Resolver inclusive o caso dela também. E ali o Senhor, como Deus glorioso, manifesta e se revela para ela. Que não são os lugares que importam, mas os corações. Que adoram em espírito e em verdade. Corações quebrantados, corações rendidos à Sua vontade, corações que estejam aptos para Te servir, aptos para Te adorar, corações que não estejam divididos entre a igreja e o mundo, entre as vontades de fora e as vontades da Sua palavra, mas sim um coração que esteja totalmente submetido à Sua vontade. Só um coração regenerado e submetido à Sua vontade pode realmente fazer a verdadeira adoração. Que o Espírito Santo possa vir nos abençoar. Que o Senhor nos ensine como adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade. Nos ensine a confiar, a crer mais, a ser mais dependentes de Ti. E a gente sabe que o Senhor vai se revelar cada vez mais a nós e revelar a Sua vontade a nós. Teu Espírito Santo venha nos confrontar quando for preciso. E que nos possa trazer alegria como aquela mulher saiu daquele lugar onde ela entrou com um jugo extremamente pesado, mas saiu anunciando o Messias, anunciando o encontro que ela teve com Cristo, no qual revelou toda a vida dela. Que o Senhor possa nos ensinar todos os dias a sermos verdadeiros adoradores, para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.